Eita, meus amigos, mais um ano, né? Começou, primeiro domingo do ano, 2026. Estava na igreja agora, apóstolo novo pastor. O pastor tá lá, né? Vai ser auxiliar, não vai ser mais pastor, ele está precisando também descansar, né? Ele fez muito pela obra. E a igreja recepcionou bem, a situação é excelente. E eu digo a você, a igreja séria de Deus é aquela igreja onde todos obedecem a Jesus. Deixa eu falar algumas coisas aqui que estão pregando aí que é mentira. Como é que se torna o vício de linguagem em igreja de Deus? Jesus não pede você aceitá-lo. Ele aceita você em que você está. Então não fale, aceite Jesus. Não é aceitar Jesus. Na verdade é ser aceito, aceita por Jesus. Certo? Como filho e filha dele. Nós não aceitamos. Certo? É Ele que nos aceita. Com todos os pecados, falhas, missões, culpa, ranço, maldade, né? Água recebimento por da igreja, certo? Mas quem nos aceita é Jesus. Então estão falando errado. A expressão certa não é aceitar Jesus, é se renda a Jesus, se converta a Jesus, certo? Ou se renda a Cristo, se converta a Cristo. Mas estão pregando errado, isso é vício de linguagem, certo? Se renda a Cristo, se converta a Cristo. Esse é um vídeo para explicar isso. Estão pregando errado na igreja que eu frequento, a gente ainda fala essas coisas. É vício de linguagem na igreja de Deus. Tem que parar com esse negócio de linguagem. Jesus não pede para ser aceito, certo? Ele nunca pediu, nem vai pedir a você para você aceitá-lo. Agora, se aceita que você está na condição de pecado ou pecador e precisa mudar. Porque essas somente são tortuosas, porque você ainda procura caminho tortuoso. Aceite que você está na condição de pecado ou pecador, que você ainda não está na casa de Deus, está fazendo aquilo que Jesus reprova, que Deus não gosta, certo? Porque a pessoa sai da casa de Deus para adorar as coisas do mundo, certo? Vai cair em tentação e vai quebrar a cara. Então a verdade é o seguinte, Jesus Cristo aceita eu e você dizer que nós estamos com pecado, com todos os problemas que nós temos nas nossas vidas. Mas eu não vou dizer, eu aceito Jesus na minha vida. Não, eu não tenho nem condições de assumir que eu estou errado, se eu não quero assumir que eu estou errado, porque eu vou dizer que aceito Jesus. Se eu nem conheço Jesus, primeiro tem que conhecer Jesus, né? Mas para conhecer Jesus tem que vir um arrependimento. Para vir um arrependimento, ele primeiro tem que colocar fé em você. Porque ninguém por si só consegue ter fé, gerar auto-fé em si. Ninguém consegue gerar fé em si. Eu não consegui. Eu disse o seguinte, eu quero conhecer Jesus. Não disse que eu queria aceitar Jesus. Porque eu achei errada a expressão. Agora na igreja, eu não tenho serviço de linguagem. Tem que parar com esse negócio de aceitar Jesus. E aceitar Jesus, aceitar Jesus, não. Jesus não pede para ser aceito. Você tem que bater dito. Caraca, esse povo que fala essas besteiras no mundo. Que eu peguei uma vez uma irmãzinha da igreja e tal, parece que era da Assembleia de Deus. Eu digo, olha, você está todo errado, Jesus não pede para ser aceito. Não? Você está falando errado, já repreendei ele. Vendedor de água, lá perto do Mercado São José. Aí na Rua do Rangel. Ele ficou todo sem graça. Aí tá certo aí. Vim embora. Né? Mas Jesus não pede para ser aceito. Ele aceita eu e você na condição de pecado pecadora. Ele me tirou do pecado, né? Querer ir atrás de imagem, querer riqueza, bem material. Isso que eu queria. A Santa Expedita, Santa Evígia, a igreja Santa Expedita, na área de Santa Evígia, Capela de Santa Evígia, aqui perto da antiga Rabim, na Bíblia de Carvalho, que agora é concessionária de carro importado. Certo? Eu queria a bênção, eu queria dono da bênção. Eu queria a bênção, eu queria ser rico, igual a minha irmã. Até aqui. Mas a verdade é que Jesus não pede para ser aceito. Certo? Eu vejo vários vídeos aqui que Jesus olha a situação e depois intercede. Certo? Vê que você está no fundo do poço, está ali arrependida, mas tem vergonha até pedir socorro a ele. Você precisa ver esses vídeos. Indico, certo? Indico no YouTube. A gente interfere de um jeito, ele fala aquela calma, tudo. E também tem uma chamada de tristeza, né? Para que só para aquela situação, fugindo da cruz, está no mundo sofrendo. Então Jesus aceita uma pessoa de que a pessoa está. A pessoa pecadora. Não a pessoa pecadora vai dizer que aceita Jesus. Se você não aceita nem essa condição de erro, como é que você vai dizer que aceita Jesus? Você não tem direito nem dizer que aceita Jesus. Eu não tenho. Eu quero conhecer esse Jesus. Mas não quero aceitar Jesus. Jesus não pede para ser aceito. Isso é um linguagem muito feio. Eu aprendi com 2 pastores sabe, na igreja que eu estou, que a expressão certa não é aceitar Jesus. É se renda a Jesus, se converta a Jesus. Certo? Quando diz se renda a Cristo, se converta a Cristo. É diferente. Você aceita sua condição de pecado pecador e precisa de Jesus.
se você não quer ir somente para o inferno. Se você não quer ficar mais sofrendo no mundo e quer estar querendo se arrepender, quer mudar. Aí você aceita sua condição de pecador, pecador. É diferente. Eu aceitei minha condição de pecador, para eu sou pecador. Certo? Eu me achava digno, mas Jesus me tornou digno. Está na casa dele. Eu me achava uma pessoa sem fé. Não conhecia Jesus, mas a expressão certa não é aceite Jesus. Esqueça. Tem aquela palavra com queimar sorte, é contrário de sorte, A-Z-A-R, né? Essa palavra não escreve. Porque é coisa negativa. Então Jesus está disposto a aceitar a mim, a você, como ele fez comigo, né? Então estava disposto a me aceitar, me aceitou. Mesmo na carne, às vezes, né? Porque a gente está na carne, tem que passar pela velha natureza, ele vive com a nova natureza. Mesmo quer dizer que eu sou pecador, faz botar as velhas para que eu pecado mesmo, não. Certo? Ninguém pode condenar ninguém. Hoje mesmo, de manhã, fui dar água, a senhora estava pedindo água. Eu dei 2 copos d'água para ela, voltei na igreja e dei. Certo? Aí a pessoa falando mal dela, reclamando, eu digo, olha, ninguém tem obrigação, tem direito de reclamar de falar mal de ninguém aqui não. Certo? Todos nós somos pecadores. A senhora ficou toda abusada, né? Saiu. Certo? Jesus é assim, a gente diz que a gente está no pecado, certo? Agora a mulher me dizendo, parece que é por minha perturbação, mas a senhora de idade eu respeitei. Certo? Eu dei 2 copos d'água a ela. Levei logo 2 copos, não é a primeira vez que eu faço com ela não. Não foi ali perto do Alto Paraíso, né, para Donos. Donos quer pegar ele, vai para Afogado, vai para 20 de Abril, vai para Mangueira, vai ser para onde. Ela estava lá, eu vi 2 copos d'água a primeira vez, e o seu João estava do meu lado. Nessa vez eu estava sozinho. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém tem direito de condenar ninguém, certo? Porque a pessoa é ignorante, mas Deus muda isso, Jesus muda isso na pessoa. Então, ela toda brava ali, aí eu fui embora. Eu fiz a minha parte, né, fui embora. Mas ninguém tem direito de condenar ninguém. Jesus quer dizer, não condena, ele aceita a pessoa do que a pessoa está, cheia de pecado, cheia de ranço, cheia de mágoa, mas também o povo da igreja, principalmente o povo da igreja, né? O povo da igreja, porque ele quer essa disciplina na igreja. Deixa por ele, basta pedir arrasto, deixa contendo inimizade, errando, maldade, certo? A pessoa que tem poder da casa de Deus. Uma pessoa dessa era cristã de verdade. Vai lá, né? Vai lá saber, só quem sabe é Jesus. Mas se votar porque era de Jesus, se não votar porque nunca foi, uma pessoa dessa. Votar por causa de Deus, se arrepender desse nosso caminho, volta por causa de Deus. Se não voltar por causa de Deus, então nunca foi de Jesus. Vai sofrer no mundo. Até quando Deus Jesus, né, para obedecer a cura da mente e coração da pessoa dessa. Então a expressão certa não é aceitar Jesus, certo? Eu já expliquei. Outras vezes aqui eu fico mordido que o povo da igreja fala. É vício de linguagem. A igreja conta é séria, mas o vício de linguagem continua. Isso tem que sair da casa de Deus. A expressão certa não é aceitar Jesus. É se renda a Jesus, se converta a Ele. Certo? Se renda a Cristo, se converta a Cristo. É isso que o pastor diz. Agora que parou mais esse vício de linguagem, né? É um vício de linguagem, né? Não é propositalmente não, mas o que eu aprendi com 2 pastores, certo? O povo na igreja não aprendeu comigo. Porque o pastor da igreja, adorando as coisas mudam. Uma pessoa dessa se render a Cristo, né? Se converter a Cristo, não. Porque está hoje na situação que eu dizia antigamente, desigrejada e igrejada. Uma pessoa dessa era quem de verdade, ou era quem tem aparência para ela pastor um e outro da igreja? Era quem tem aparência. Mas a pessoa dessa era o joelho no meio de trigo. Certo? E às vezes a pessoa sai da igreja, mas o nome da pessoa não sai do rol de membro. Hoje teve eleição, tem gente lá que o nome está no rol de membro. Não digo nada, não digo nada mais. Será que o pastor tem aquela que a vontade que a pessoa volte para a igreja, se arrependa? Quem sabe, né? O coração do pastor também, né? Se decepciona às vezes, né? A pessoa dentro da igreja, o pastor ensina, a pessoa não aprende, rapaz. E se aprende a pensar assim, isso é coisa boa na Bíblia, não. Isso aqui, aliás, é coisa ruim na Bíblia, não. Isso aqui é coisa boa, eu quero. Mas essa pessoa da palavra de Deus. A pessoa dessa aprendeu o que na casa de Deus? Porque a pessoa dessa sai da casa de Deus e faz casa dos outros, dos deuses do mundo, né? Das seitas que Satanás tem aí, certo? Comentando coisa na Bíblia, dizendo que Deus vai dar em dobro o seu CD aí, deu dinheiro para a igreja. Isso na igreja são seitas enganadoras. Então a expressão certa não é aceita Jesus. É se renda a Cristo, se converta a Cristo, é isso que eu aprendi. Então vou pregar assim, certo? Se for para a rua, para qualquer lugar, certo? Jesus não pede para ser aceito. Nunca pediu nem vai pedir. Certo? Agora aceita aí, você se perguntar. Eu na minha sensação de pecado não era tanto. Foi uma chance para mim, levantar mais coisa para ser Jesus. A igreja é pequena, pô. Era um mercadinho para estar numa igreja. Aí estava lá atrás.
Já não, eu já era perto da ponta da rua. Eu, quem quer conhecer Jesus? Eu, mas quem quer conhecer Jesus? Perguntou, quem quer aceitar Jesus? Quem quer conhecer Jesus? Eu, quem quer se render a Cristo? Eu ter dito. Mas quem perguntar, quem quer aceitar Jesus? Essas pessoas não existem, não. Você vai contar tudo que eu aprendi com 2 servos do Senhor. Certo? Então, para esse vício de linguagem, esse é vício de linguagem. Até essas ditas igrejas de Deus, que diz que é de Deus, mas pega loucura, gritaria, escandalizando a palavra, certo? Ou acho que dando a verdade, porque pastor dando a igreja, pastor não é dando a igreja, não é para ser pastora, não existe bispo, não existe igreja dos discípulos, está inventando, certo? Não existe pastora, certo? Tudo a gente está titulando o que não é. O pastor da igreja é servo de Deus, certo? E não é dono da igreja, não. Nem os membros da igreja devem obedecer, não, devem obedecer a Deus. Se eu estiver errado, os membros da igreja têm que questionar. Mas a questão de aceitar Jesus, não. Não para com esse negócio de aceitar Jesus. Eu estou explicando aqui em vídeo. A expressão aceitar Jesus, não. Esse vai ser o título. Então vocês vão ver meu vídeo, porque eu estou dizendo, botando no seu vídeo. Sabe meu ouvir e botar de parênteses. Aceitar Jesus, não. Se converter aí. Se render aí. Vou ver como é que eu faço aqui, a edição. Mas pelo vídeo vocês vão entender, né? Porque realmente Jesus aceita, nós não acreditamos. Nós não aceitamos Ele. Nós não temos direito nem ser aceito por Ele, e Ele mesmo assim nos aceita, porque nós queremos aceitar Ele se nós estamos em pecado. Mesmo que nós não tivéssemos pecado, nós não aceitamos Jesus, Ele que nos aceita. Entendeu? Ficou bem claro isso? Você que está fora da igreja de Deus, você que não deve, você que não conhece a palavra de Deus, precisa conhecer. Pessoas que, no meu grupo de amizade que tem no WhatsApp, tem muita gente que nem responde. Tem uns que respondem quem gostou, não sei o quê. Porque o povo que eu falo, não conhece nem de agora, não, há muito tempo. Certo? Andava no mundo, mas andava fazendo aquilo que Deus mandava. Sentar na igreja e fazer o que Deus mandava. É minha amiga Estela Borges. Minha amiga Estela Borges, ela ainda vai cantar Jesus na verdade, vai ter paz. Na casa de Deus, certo? Um Deus na vida dela, Deus coloca um Deus na vida dela. E muitas pessoas estão no mundo aí, certo? Atrás da igreja séria. Peça a orientação dele. Senhor, me coloca na igreja tua, para obter o evangelho. Você vai entrar numa igreja de Deus e você tem a presença de Jesus. Porque se prometeu suntuosidade, luxo, não sei o que, não vai não, que isso é enganação. Jogo de luz, som caro, não deve ser luminária, de mármore, de granito, não vai não. Isso é tudo enganação. Certo? Então vamos por aqui que Deus abençoe toda. Essa semana tem semana de oração lá na igreja. De segunda a sexta agora, pastor não aguenta como posso, aí vai estar lá amanhã, certo? Semana de oração. Agradecer e pedir, certo? Vai ter a leitura da palavra, vai ter louvores, tem a ação das crianças lá com as crianças e a ação dos adultos. Então que Deus abençoe todos nós, obrigado por mais um ano, né, Senhor? Emplacar mais um ano. E coloque pessoas para me ajudar, Pai. 99219-2248. Eu quero sair daqui, eu estou mandando bem. Tem que ver uma situação melhor, né? Deus abençoe minha vida financeira mesmo. Não quero te dar no meu, eu quero que você para mim que eu tenho mulher e filhos, porque eu ainda estou vivo. Eu estou vendo a esperança disso acontecer, certo? Se eu parar seu emprego para ir embora de Recife, eu vou. A palavra de Deus vai comigo. O meu trabalho vai junto, certo? Mas eu quero ver se também mesmo quando puder. Se não for para outro país, né? Eu não sei. Certo? Mas eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Ninguém sabe, né? Mas espero hoje deitar tranquilo, amanhã você faz as minhas coisas que tem que resolver e à noite eu na casa de Deus. Segunda a sexta oração. Então é isso, eu vou por aqui, que Deus abençoe todos nós. Boa noite.